Todos, paz e graça a todos, em nome de Jesus. A gente vai ter agora o momento da palavra, um momento precioso, em nome de Jesus. Então, se você puder, abra sua Bíblia, certamente, você trouxe sua Bíblia aí, no Salmo 139, vai ser o nosso texto base de hoje. Nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. Você pode estar dizendo, pastor, que óbvio, qual a novidade? Toda vida a gente está aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os atributos do Senhor, quem é o nosso Deus de verdade. Quem conhece o Senhor aqui? Será? A pergunta de hoje é se você o conhece. Em 3 pontos, hoje nós vamos meditar hoje sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença do Senhor. Pastor, já começou a mensagem falando em línguas. A mensagem vai ser poderosa. Vamos orar um pouco, meditar na palavra preciosa, nesse salmo que é rico. Você, a partir de hoje, vai olhar para ele de maneira diferente e você vai entender toda a vida que questionarem sobre quem é o seu Deus, qual o caráter dele, qual a natureza do Senhor. Você vai lembrar que Salmo 139 é rico, poderoso, para responder essa indagação em nome de Jesus. Antes de entrar no texto, vamos aqui orar um pouquinho para que Deus nos dê sabedoria e luz, já que o tema de hoje é muito forte, né? Então exige muita concentração. Então se desliga de tudo e todos, se concentra no Senhor agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Deus. Estamos aqui, meu Deus, porque ansiamos em conhecer o Senhor. Tudo que o Senhor revelou, se a forma que o Senhor se revelou para a humanidade, que seja claro para cada um aqui, que a gente aprenda e que não seja apenas a um nível de conhecimento, mas a um nível, meu Pai, de aplicação na nossa vida, que gere mudança em nós, através de nós, em nome de Jesus. Que cada vida nesse lugar cresça, seja sedenta, meu Deus, queira conhecer o Senhor, meu Deus, da forma que o Senhor se revelou para toda a humanidade, em nome de Jesus. Então, vem ser conosco aqui, nos dê humildade suficiente para entendermos quem somos, diante da tua grandeza, mas que mesmo assim o Senhor escolheu se revelar a nós. Então isso é prova do teu amor, da tua graça na nossa vida. Então nos dê sabedoria, abre nossa mente, abre o nosso entendimento agora, para que fique clara a mensagem e que a gente consiga, a partir disso, mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá, antes da gente entrar no texto, Salmo 139, se você já abriu aí, segura o texto aí. Eu vou ter alguns textos rápidos antes, não precisa desmarcar a sua Bíblia, porque vai aparecer o que eu vou dizer aqui. Porque Deus, Ele se deixa ser conhecido. Então, o nosso Deus nos ama tanto, que não é um Deus tão misterioso assim, embora seja. Não é um Deus tão distante assim da nossa realidade, embora seja bem diferente de nós. Não é um Deus que, por conta da sua grandeza, se esquivou do olhar do homem. Deus resolveu, na sua bondade, se revelar ao homem de várias maneiras. A maneira mais nítida de revelação do Senhor se chama Jesus Cristo. Jesus se revela ao homem, e isso é descrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos 2 formas aqui de conhecer o Senhor. Primeiro é através da natureza. Então, Deus se revela, em Romanos 1, 19 e 20, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do quê? Das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Então, qualquer pessoa, pastor, como é que pode uma tribo indígena lá no meio da Amazônia, lá, nunca viu o Senhor, então vai chegar diante do Senhor e dizer, olha, eu não sou culpado, eu não escutei, eu não sabia que existia esse Deus. Então Deus olhará, olha, a natureza, a minha criação provava, apontava que existia um Criador. É tão perfeito, é tão belo, tudo acontece de maneira tão coesa e tão harmônica. Então é essa melodia chamada vida humana, criação, por trás tem um grande maestro, o Deus Todo-Poderoso. Nós formos olhar a divisão dos dias, dos meses, dos anos, as estações, tudo isso prova que existia alguém, uma mente superior que pensou todas essas coisas. Então a natureza, tudo que nos envolve, toda a criação aponta para alguém maior. Afinal de contas,
Algo tão belo não vem do acaso. É óbvio que não. Vocês me chamariam de louco se eu dissesse que esse púlpito aqui, de repente, um caminhão carregado de madeira e ferro, vinha de Fortaleza para cá, capotou ali na Guaiúba, e da capotada de várias vezes que capotou, o ferro se juntou com a madeira e formou esse púlpito, a gente pegou para a gente. No mínimo, se a gente dizer, pastor louco, não existe num capotamento surgir algo minimamente bonito como esse púlpito. A gente está falando de um púlpito, e a gente acha loucura achar que ele veio de uma explosão, de um capotamento. Tudo que existe, toda a criação, o universo inteiro aponta para uma mente superior, alguém acima do tempo, acima do espaço, que cria tudo isso. O que existe, a natureza aponta para isso. Segunda forma de entendermos e conhecermos o nosso Deus é através da sua palavra, a Bíblia. Então, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, toda ela, independente da ondinha que vem aí, a gente vai escutando um ou outro aí, dizendo, olha, parte da Bíblia é palavra de Deus, outra parte não. Não, toda a Bíblia é inspiração divina e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hoje a gente não vai se prender tanto à manifestação do Senhor na natureza. Quanto mais você estudar a ciência, mais você vai entender que realmente existe um Criador. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia revela sobre o nosso Deus. Então, sobre o nosso Senhor, existem dois grandes grupos na teologia de atributos, ou de formas do Senhor, ou da natureza do Senhor. São os atributos comunicáveis, que é o que? Deus é quem completa. Deus é amor, uma frase conhecida por todos. E esse atributo, amor, que fala do nosso Deus, ele comunica ao homem também. O homem também pode ser um ser amoroso. Deus, ele é justiça, justo. Então, o homem também, Deus comunica isso ao homem de maneira que espera-se que o homem seja justo. Deus é belo, sim ou não? Olha para a pessoa do seu lado. Comunicou ou não comunicou com ela? Ixi, pastor, esse aqui parece que pulou a fila da beleza. Deus não comunicou tanto assim para ele. Deus é calmo, paciente. Pastor, estou tão estressado. Mas você pode se tornar uma pessoa calma e paciente, porque Deus resolveu comunicar isso à humanidade. Então, esses atributos comunicáveis, existe um grande grupo deles, que a gente não vai se deter nesse grupo hoje. Mas hoje sim a gente vai aprofundar nos atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não passou para a humanidade. Desses, nós vamos, além de eternidade, nós vamos hoje, santidade, nós vamos hoje se atentar, teve até uma setinha aí agora, onipotência, onisciência e onipresença do nosso Deus. Nós vamos entender o que quer dizer essas palavras e nos aprofundarmos nela hoje, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer aprender no Senhor hoje? Então, em nome de Jesus, passou a introdução, agora a palavra densa e eficaz para a sua vida. Salmo 139. Se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler boa parte desse capítulo hoje. A partir do verso 1. É uma oração de Davi. E aí, escrita aqui no livro de Salmos, diz assim, o verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus não é o teu chefe, que você está enganando. Deus conhece. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém? Vocês irão perceber a partir de agora que Deus, esse salmo aqui é rico na onipotência, onisciência e onipresença do Senhor. Vamos lá, por parte. Onisciência. Salmo 139, do verso 1 até o verso 6, nós vamos repetir agora com calma, versículo por versículo, e entender o que seria a onisciência. Verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece o nosso íntimo. Verso 2, sabes quando me sento e quando me levanto de longe, percebes o quê? Então aquela ideia de que você consegue esconder algo do Senhor é mentira. Você está pensando agora, Deus conhece. Você entrou no culto aqui e pensou da roupa da irmã, Deus certamente ouviu. Deus viu o jeito que você olhou para os irmãos do louvor, o jeito que você está julgando o pastor agora, por exemplo. Deus conhece seu coração, e se você sorrir e está se entregando, eu estou vendo daqui também. Deus conhece todas as coisas, cada pensamento nosso, cada desejo mais íntimo nosso, Deus conhece e tem acesso. Verso 3, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus sabe quando você está dando migué, quando você vai no banheiro para descansar ou para mexer no celular. Diga misericórdia. Deus conhece todas as suas artimanhas para se esquivar. Eu não vou com a cara daquela irmã, eu mudo a rua, mas Deus está vendo você mudando a rua, virando a calçada, olhando para o outro lado, fingindo oração na igreja para não cumprimentar a irmã que não te entra. Deus conhece tudo que você tem feito no seu mais íntimo. Então Deus conhece todos os meus caminhos, te são bem conhecidos, não são em parte. Deus conhece em plenitude os nossos caminhos, onde você tem andado, o que você tem feito depois do culto, que aqui está no seu íntimo, a maneira que você olha para o celular. Ah, pastor, mas minha esposa não está do lado. Mas quem é que está? O Senhor, conhecendo a intenção no seu coração, em cada ato seu. Verso 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Ou seja, Deus conhece de antemão. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Então, pastor, o que seria a onisciência? Tira o versículo, por favor, irmão. Onisciência é o quê? Deus conhece todas as coisas. Então, não há nada oculto ao nosso Deus. E melhor, existe uma frase que ainda complementa essa. Próximo, irmão. Deus conhece todas as coisas de maneira singular. Eu acho essa ainda mais perfeita para descrever o nosso Deus. De maneira singular, é nesse sentido que Deus conhece, não a igreja, a comunidade cristã florescer, como um corpo só. Deus conhece cada membro dessa igreja aqui. Conhece o de Jair, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que está no coração dele. E conhece a singularidade do James, de maneira bem íntima, bem de próximo, bem de perto. E se a gente for aumentando esse tipo de coisa, hoje, fui pesquisar, meu Deus, a gente tem 8,2 bilhões de pessoas na Terra, vivas hoje na Terra. Deus conhece cada pessoa de maneira singular, individual, não o todo, mas cada pessoa no seu íntimo. E não só as pessoas. Todo conhecimento, tudo que existe, tudo que foi criado, Deus conhece em singularidade. Cada árvore dessa, Deus sabe, e provavelmente Deus deu nome a elas. O dia do nascimento dela, Deus sabe o dia que o galho vai cair.
e que ela vai ser arrancada. A árvore no meio da praça de redenção. As estrelas, a infinitude, cada uma. Salmo 147, verso 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Conhecimento individual de cada obra da sua criação. Grande é o Senhor, verso 5. Soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Na terapia a gente vai vendo algo que é muito bonito de se ver, que a pessoa, mês a mês, sessão após sessão, ela vai conhecendo a ela mesma. É bem natural que no meio de uma frase, no processo terapêutico, a pessoa pare. Uma das coisas mais naturais na terapia. A pessoa para, e eu já sei o que é que vem depois, a pessoa diz, fala, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha me visto dessa forma. Eu não tinha ainda percebido isso em mim, através da fala dela. Então é natural, e Deus conhece o que você ainda nem conhece sobre você. Por isso que Deus, às vezes, usa das circunstâncias, das situações, para que a gente entre em contato com questões em nós que nós nem conheceríamos. Pastor, não tem chance, não há perigo de eu furtar. Deus conhece o seu coração e sabe dessa possibilidade. E diante de uma oportunidade, meu Deus, como é que pode? Eu me envolvi com esse furto aí, olha a mixaria que foi. Por nada eu me lameei, eu me meti nesse negócio. E Deus já sabia desse seu coração inclinado para o mal. Você se surpreende com você, porque você batia o pé e julgava todo mundo que fazia. Até um dia que você fez e se surpreendeu com você mesmo. Mas Deus já sabia disso tudo. A sua criação. É como se Deus já tivesse lido todo o livro. É como se Deus já conhecesse toda a história. É como se Deus ele tivesse esse pleno conhecimento sobre cada detalhe de toda a humanidade. Então, o nosso Deus, isso, o primeiro movimento que gera, pelo menos em mim, não sei em você, mas é temor. Se eu não consigo esconder nada do meu Deus, deve gerar uma sensação de temor no nosso coração. Meu Deus. E aí o salmista começa o salmo dizendo, Deus, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, porque o Senhor sabe que no final do salmo ele vai estar pedindo vingança. E o Senhor sabe, olha, Deus, sonda em mim se o que eu estou pedindo aqui está correto ou não. Então Deus conhece o seu coração nesse momento, Deus conhece o seu coração que talvez está acostumado com o mal na sua vida e desejando mal a pessoas. O primeiro movimento que vem no meu coração, Deus, me perdoa, Pai. O Senhor sonda e conhece e sabe que eu não consigo esconder do Senhor o que eu escondo para a igreja, o que eu escondo para o meu GF, o que eu escondo para a minha família. Deus conhece isso. Então, tenha temor a Deus. Você pode esconder e vai esconder facilmente de mim. O seu líder de GF, o seu líder de ministério. Mas tem que gerar um sentimento em você de Deus, eu não consigo esconder do Senhor. A parte B do verso 2 diz assim, ó, de longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe seu pensamento. O verso 4 diz, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, não em parte, não em porções, mas Deus conhece e sabe o que vai sair da sua boca. Ou seja, repete comigo, Deus já conhece toda a história. Repete comigo. Deus já conhece toda a história. Amém? Então nada surpreende ao nosso Deus. Nada. Nada. Deus não foi pego em algum momento de surpresa. De repente o Senhor lá está tranquilão, assistindo algum jogo lá na televisão celestial. E aí Deus fala, meu Deus, surge um alerta e Deus, o que é que está acontecendo? Os anjos lá como os bombeiros se vestem para ver o que é que está acontecendo na terra. O olho do Senhor se arregala para tentar resolver com urgência. Não, Deus já sabe. Deus já vê o futuro. Deus vê o todo como agora. Deus já conhece toda a história, todo o livro. Então nada surpreende ao Senhor. Pode surpreender você. A mim e a você. O de repente pode nos surpreender e nos assustar. Mas Deus já conhece. Deus não está lá no céu marcando reuniões de urgência para organizar a demanda da terra. Deus Todo-Poderoso já viu, já decidiu, já planejou.
e a vontade do Senhor é executada sobre cada homem aqui na terra. Então, as suas dores, suas dificuldades e lutas, a sua tribulação, a forma de oposição que tem vindo sobre você, Deus está vendo. Deus vê e conhece todas as coisas. Amém? Tudo. Se isso gera temor em nós, para entender que eu não consigo esconder, escondo da minha esposa, escondo dos meus filhos, escondo do meu marido, escondo da minha casa, do meu líder, escondo todo mundo. Mas Deus está conhecendo o meu coração, Deus conhece onde eu coloco os meus olhos, Deus conhece o que eu penso quando eu olho. Deus conhece todas as coisas. Então isso gera temor no meu coração, de entender que eu posso vestir uma fantasia na igreja, mas Deus conhece minhas vestes reais, o que há por trás disso tudo. Ao mesmo tempo, me dá tranquilidade para entender que o meu Deus, que conhece todas as coisas, tem conhecido a minha luta, sim ou não? Suas dores, sim ou não? Então Deus sabe de tudo que tem acontecido com você. Você não está solto ao acaso, de lado, marginalizado pelo Senhor. Deus conhece plenamente e prontamente. Então, Deus é um Deus onisciente. Cada pessoa, no seu mais íntimo, é conhecido pelo Senhor. Cada obra da criação do Senhor, em detalhes, em peso, em centímetros, em milímetros, é conhecido pelo nosso Deus. Por isso que essa obra é gigante demais. Não vai entrar na nossa cabeça. Segundo atributo do Senhor, Deus é onipresente. A partir do verso 7 até o verso 10, o salmista fala dessa onipresença do Senhor. Ele diz, verso 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, a onipresença. Bora, Cauã. A onipresença, bora Cauã, aí, é o quê? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos entender o que é esse negócio. Deus não só está aqui, quem crê que Deus está aqui no nosso meio? Amém? Mas Deus não só está aqui, Deus está aqui com essas bênçãos do sementinho aqui atrás. Amém? Mas Deus não só está aqui, Deus está ali, com o homem da batatinha, guardando as mesas dele, que daqui eu estou vendo ele levantando cadeira e guardando mesa. Dentro do ginásio. Deus está em todos os lugares, sem sair de um lugar para ir para o outro. De maneira que se você sai daqui, você não perdeu a presença do Senhor, amém? Você continua com a presença do Senhor, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem já brincou aqui de esconde-esconde? Na infância? Com o Senhor não teria graça. Deus saberia os seus passos e, aliás, antes de você ir se esconder, a onisciência do Senhor já dizia, ele vai se esconder embaixo da mesa, antes do movimento ser feito. E quando você chegasse lá, quem é que já estava lá? O nosso Deus. Já estava presente naquele lugar. Então você pode perguntar, pastor, Deus está no prostíbulo? Quem acha que sim? Faz a gente pensar. Certamente que a presença do Senhor, olha o que o salmista está dizendo, se eu subir aos céus, céus é glória ou não? Só que ele derruba também. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no Sheol, no lugar que não tem vida, também lá estás. Por isso, meus amados, que surgem e surgirão vários testemunhos de vidas que foram arrancadas de dentro de casa de prostituição. Porque mesmo naquele local de Sheol, de sepultura, a mão do Senhor vai até aquele local e resgata vidas. Porque a presença do Senhor não está limitada ao que o homem proclama enquanto santo. Porque o nosso Deus santo, onde toca, santifica todas as coisas. E tudo é transformado através dele. Por isso que Deus está em todos os lugares. Só que Deus se manifesta nesses ambientes de pecado com juízo, com ira, com condenação. É claro que o Senhor também manifesta dessa forma aqui. Se a gente quer esconder o pecado aqui nesse ambiente, Deus vem. Mas
Não ouse dizer, então se a presença do Senhor está em todos os lugares, eu vou sim fazer o que quiser, como eu quiser, com quantas mulheres eu quiser. Prepare-se que a presença do Senhor naquele lugar se manifestará também com ira, com juízo, com condenação. A mão poderosa do Senhor estará lá, julgando a sua vida e pesando sobre você. Então, a gente às vezes só acredita no Deus que é amor e esquece no Deus que é justo, um Deus que ira-se com o mal. A expressão do inferno é a expressão da ira de Deus. É a parte do Senhor que Ele não pode negar, que a sua ira tem que ser satisfeita. E o inferno vai fazer justamente isso. A justiça plena do Senhor vai se concretizar por toda a eternidade nessas vidas. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus, porque a presença do Senhor, embora esteja em todos os lugares, ela contempla maus e bons. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. No prostíbulo, na casa de prostituição, no ambiente do oculto, do mal, no culto ao mal. Não sei se você sabe. Iniciou-se uma igreja de Satanás lá no Benfica, lá em Fortaleza. Então, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando o que atentamente, o que? Os maus e os bons. Todo e qualquer ambiente, a presença do Senhor está. O salmista diz, verso 9, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Pastor, eu estou no fundo do poço. Eu estou distante do Senhor. Eu vim para a igreja hoje, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Isso que o salmista falou aí do conhece o coração é o meu. Eu estou vindo para a igreja, mas estou distante dele. Então escuta em nome de Jesus essa verdade. Você nunca estará escondido o suficiente para que Deus não consiga te guiar. Amém? Repete comigo. Eu nunca estarei escondido o suficiente para que Deus não consiga me guiar. Não há lugar que você vá, que você corra, que se esconda, que a onipresença do Senhor não esteja lá te guiando, te trazendo de volta. Pastor, é por isso, pastor, que eu vim para a igreja, conheci o Senhor, busquei as coisas do mundo e no meio de uma festa caiu minha máscara, caiu minha vida. A mão do Senhor, a presença do Senhor te guiando de volta e te trazendo de volta para a casa dEle, para a presença dEle. Por isso que sem conhecer Jesus, veio o desejo de vir. Por isso que no meio de um ato sexual, eu praticando um ato sexual sem ser casado, sem estar dentro do casamento, cometendo o pecado, eu me senti sujo, impuro. A mão do Senhor te guiando, mesmo no momento de pecado, mesmo envolto a pecado, a mão do Senhor te guiando e te sustentando, te trazendo de volta ao caminho do Senhor. A presença do Senhor também nos diz, meu amado, que você nunca estará sozinho. Amém? Nunca. Mas pastor, eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou no meio da lama, eu estou no meio do meu eu, dos meus pecados, das minhas vontades. Mas Deus te diz nessa noite, você nunca estará longe o suficiente que a minha presença não esteja com você. Você nunca estará sozinho. Lá e vai o pobre do chifre se embora. Vai para onde, chifre? Opa, ele está até gaguejando para dizer. Já é um avanço. Antes ele dizia com o peito aberto. Talvez nem vá, mas se for, lá e vai o Senhor com ele, com a presença dele, onde quer que ele vá. Nós vamos sair desse lugar assim ou não? E Deus, com a presença dele, manifesta, gloriosa, nos guiando e nos guardando em todos os lugares. Amém? Meu amado, pastor, na minha madrugada eu estou sozinho, ninguém me ajuda, não tenho chefe, não tenho igreja, não tenho amigo. Repete comigo, eu tenho o Senhor. Você nunca estará sozinho, não importa a distância que você tenha corrido dele, a presença do Senhor estará ao seu lado. Verso 5 diz, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Ou seja, não existe um local que o Senhor não te guarde. Amém? Pastor, Deus me levou para o bairro mais perigoso. Você vai lembrar, não existe um local que o Senhor não me guarde. Amém? Repete comigo. Pastor, mas eu estou num ambiente de trabalho sujo, profano. Deus vai guardar o seu coração nesse local de trabalho. Amém? Repete comigo, não existe um local que o Senhor não me guarde. Amém? Então fique em paz. Ninguém fecha a porta para o Senhor, porque o Senhor já está lá. A porta é Ele.
É Ele que está implicado em todos os lugares, dentro desse copo, fora do copo, em cada partícula nossa, em cada pensamento nosso, em cada parte do nosso corpo. É Deus, é o Espírito Santo. Aos lavados e remidos no Senhor, agora somos cheios do Espírito Santo. E se manifesta essa graça através de nós, do nosso falar, olhar, do suar, do movimentar-se. É Deus em nós, presença manifesta do Senhor. Também temos o próximo atributo, que é a onipotência do Senhor. Do verso 13 ao verso 18, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então começa a falar da criação do Senhor aqui, ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Alguém pode repetir aqui? Eu sou especial e admirável. Amém? Ah, pastor, que cutuca a bola, nada, é palavra do Senhor. Davi se achava, mesmo depois dos seus pecados, mesmo depois de tanto sangue nas suas mãos, alguém que foi feito de maneira especial e admirável, nós também podemos, sim ou não? Então Deus te fez, amado, de maneira especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Verso 15, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Talvez você carregue um peso, pastor, eu não fui planejado. Por quem? A pergunta é essa: por quem você não foi planejado? Por quem? Porque pelo Deus Todo-Poderoso, sim. Sim. A vontade não foi da sua mãe e do seu papai. Foi o Deus Todo-Poderoso que te trouxe a vida. Então sim, no coração do Senhor você foi planejado, sim. Antes mesmo que tudo existisse. Então no secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o que quer dizer onipotência? Fala, irmão, foi isso? Vamos. É que Deus, Ele pode todas as coisas que não firam a sua natureza. Deus pode tudo, sim ou não? Sim, desde que aquilo não fira a natureza do Senhor. Por exemplo, Deus pode criar uma pedra que Ele não consiga levantar, sim ou não? Então Deus pode tudo? Ele não pode criar uma pedra dessa? Deus pode mentir? Deus pode pecar? Por quê? Porque isso iria ferir a sua natureza. Porque Deus é santo. Ele não há mal, não há pecado, não há mentira. Então Deus, a onipotência do Senhor diz que Deus pode todas as coisas que não firam a sua natureza. O verso 13 diz assim, ó, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então a sua vida foi feita pelo próprio Deus. Quando eu leio esse versículo, a visão que vem é uma pessoa com um crochêzinho na mão. Quem é que faz crochê aqui? A irmã faz. Então a visão que eu vejo é Deus tecendo a gente. Vou fazer aqui os james, espera aí. Vou fazer aqui essas orelhas. Espera aí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. E foi fazendo. E foi criando cada pessoa aqui. Vou fazer aqui o chifre, deixa eu botar o cabelo. Mais um pouquinho de cabelo. Mais um pouquinho. E foi fazendo, tecendo cada vida de acordo com a vontade do... Talvez você ande se comparando, olhando demais fotos, imagens, artistas, pessoas. Mas quem te fez foi o... Então Ele te fez como Ele queria. Do seu jeitinho, da sua maneira, da sua forma. Com muito cabelo ou com pouco cabelo. Deus foi te fazendo da forma que Ele queria. De acordo com a vontade do Senhor. Então a formação humana é um milagre divino. Ele faz todas as pessoas de acordo com a vontade dEle. Na minha casa eu vejo isso. Eu tenho o Davi e tenho o Gabriel. Filhos dos mesmos pais, nascidos na mesma casa, no mesmo contexto, na mesma cultura, na mesma igreja, na mesma família. E um bem diferente do outro. Um do jeitinho dele, o Gabrielzinho, muito parecido comigo. E o Davi. Que Deus nos ajude. Um extremo total, conversador que só ele, faz amizade com todo mundo, fala demais e tudo, faz sorrir direto, vendo o carro agora, ele
dizendo para ele, papai, você tem que trabalhar para me dar dinheiro, viu? Querendo entender onde é que ele ia chegar nesse negócio. Por quê? Ora, papai, porque eu quero gastar. É óbvio, é claro. A cabecinha dele de 3 anos é essa. Eu dizendo, olha, Davi, a gente vai fazer sabonete para você vender. Ele tá certo. Aí você vai ter o seu dinheiro. Então se prepare, igreja, provavelmente. Vai surgir aí sabonetes do Davi aqui na Florescer. Mas certamente ele vai se destacar, porque eu sei o quanto ele vai negociar e tentar fazer esse tipo de coisa. Dia desse ele falando com a mãe, e a mãe disse, olha meu filho, vai lá na Mazezinha, vai lá pegar o seu xilito e a sua Coca-Cola. Ele saiu na calçada. E aí já demorar, e demorando. Meu Deus, o que é que ele está fazendo com a Mazezinha? Que converseiro é esse? Um xilito e uma Coca-Cola. Quando ele volta, um caderno de 20 matérias na mão, um conjunto de lápis de cor e um kit de maquiagem. Davi, que negócio é esse? A vovó me disse para pegar no vale dela. A mãe falou demais. Pegou na conversa. Extremos. Gabriel nem sai na calçada para comprar alguma coisa. Ele já vai lá e compra essas coisinhas dele. Depois, claro, teve que devolver, porque o acordo era o xilito e Coca-Cola. Mas isso Deus fez de acordo com a vontade dele. A vontade do Senhor. Então você não é obra do acaso. Amém? Deus te fez com um propósito. E do seu jeitinho, de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Verso 14 diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, esse assombro aqui, essa maneira especial, admirável, que ele está vendo tudo isso aqui sobre a criação humana, eu tenho constantemente. Toda vida que eu leio algum artigo, que eu vejo alguma notícia. Um dia desse eu estava lendo sobre o DNA humano, que é o código da vida. Não sei se você sabe. Tudo que tem em você está escrito, tem letrinhas lá que escreveram a cor da sua pele, o seu cabelo, o seu jeitinho, o tempo de crescimento da sua unha, seus dentes, como é que você está, tudo lá escrito, tudo codificado nesse código da vida, como é que você deve funcionar, seu batimento, tudo isso, como seus órgãos fazem, tudo isso. Então esse DNA, esse conjunto de coisas aqui, eu até anotei aqui, ele tem cerca de 3 bilhões de pares de base, ou seja, se esses pares de base fossem escritos, eles ocupariam 80 bibliotecas inteiras só com o seu DNA. De uma pessoa. Criação do nosso Deus. Em cada DNA, olha aqui, esticado, cada célula do DNA esticado, ele teria cerca de 2 metros de comprimento, cada célula desse DNA. Se fosse colocar uma atrás da outra, esticadinha, nós iríamos, com essa extensão, 600 viagens de ida e volta ao Sol. Só com você. Com a escrita que está em você. 4 letrinhas escritas em você. Obra de quem? Do acaso, do capotamento na Guaiúba, da explosão lá do Sol, do nada. Obra de quem? Deus, nosso Criador. Senhor sobre tudo e todos. Obra da vontade do Senhor e poder da sua palavra. Deus criou tudo segundo a sua palavra. As coisas vieram a existir. Verso 16, os teus olhos viram o meu embrião. Primeira coisa que eu aprendo com isso aqui, meu amado. O aborto ofende a vontade de Deus. Sim ou não? Se Deus que criou, se Deus que planejou cada vida, aquela pessoa que retira a vida ainda no embrião, está no embrião. Os olhos do Senhor já viram, já planejaram, já tinha consciência sobre aquela vida. Então todo aborto ofende a vontade do nosso Deus. Segunda lição, no versículo aqui diz assim, todos os dias, final do 16, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, segunda coisa, repete comigo. Não temas a morte. Eu sei que eu prometi isso para a igreja. Não vou descumprir agora. O que é que está dizendo aqui? Não temas a... Ou seja, Deus está no controle de todos os teus dias. Amém? Todos os nossos dias. Tem aqui, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O mesmo Deus que decidiu o seu nascimento e que como
objeto de crochê ali, um pano, foi te fazendo de acordo com a vontade dele, definiu o dia do seu nascimento, o mesmo Deus tem todos os teus dias escritos, de acordo com a vontade dele. Então, meu amado, por que você está com tanto medo de morrer? Por que te apavora tanto amanhã? O que a palavra do Senhor nos diz? Que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Mas lembra-se de uma coisa, a vontade do Senhor, essa grandeza do Senhor, respeita a responsabilidade humana. Não é porque Deus escreveu meus livros, ou meus dias no livro da vida, que eu vou comer o que eu quiser. Sim ou não, igreja? Não, que eu vou ser irresponsável e andar de carro sem cinto e andar como louco. Não, que eu vou correr riscos desnecessários, que eu não vou praticar uma atividade física, que eu não vou cuidar do meu corpo, que eu não vou fazer os meus exames. Nada disso. Não me venha com uma fé irresponsável, não. Você sim é responsável pela sua vida. Você deve cuidar muito bem dela, evite riscos, se alimente bem, cuide de você. Em nome de Jesus. Porque Deus nos deu essa responsabilidade também. Essa soberania de Deus conversa muito bem com a responsabilidade humana. Muito bem, por sinal. Vai parecer um mistério para nós. Mas para o Senhor é uma conversa muito clara, muito limpa. Então, para encerrar. Primeira coisa depois disso tudo. Mesmo eu tendo dito sobre um Deus que é onisciente, que é onipresente, que é um Deus que pode todas as coisas. Primeira certeza disso tudo. Nós não podemos conhecê-lo em totalidade. Eu dei para você foi uma foto 3x4 de um filme lindo em HD 4K, 15 horas de duração. E através de uma foto a gente não poderia entender a totalidade do nosso Deus. Então, meu amado, repete comigo: meu Deus é muito, muito maior de tudo que eu falei aqui. Essa foi a parte que ele resolveu expressar para a humanidade. O verso 17 diz justamente isso: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deuteronômio 29 tem um versículo que eu amo e que talvez você vai te acompanhar por muito tempo. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Existem coisas que estão encobertas que a gente não vai saber. Então tudo que foi dito aqui descreve o nosso Deus uma parte dele, o que ele resolveu revelar à humanidade. Mas existe uma porção ainda gigantesca, muito maior, que Deus resolveu não revelar sobre si mesmo. Deus é muito maior do que tudo que eu falei nessa noite aqui nesse lugar. Muito maior. Existem coisas encobertas que a gente ainda não sabe. Ele é muito maior do que podemos imaginar. Sabe aquela canção, Ninguém Explica Deus? É isso. Dá para tocar ela, né? Não, a gente não vai cantar agora. Até porque o pastor aqui... Mas ninguém realmente explica o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, nós somos esse copo. Quem se acha esse copinho? Fofinho, larguinho, baixinho. Eu não vou chamar ele de Edlen, porque a Edlen não é tão gordinha assim. Eu disse que é desculpa contar, cadê ela? Primeira de muitas que virão. Mandando figurinha do pastor no grupo da igreja. Nosso Deus, hoje, nós somos esse copo que se encheu de água aqui. Puxa vida, eu não tinha esse conhecimento. Mas o nosso Deus é um oceano muito grande, muito maior, do que possa entrar na nossa mente, do que a gente possa conhecer. Então a gente tem que hoje baixar nossa bola com temor, com tremor. Deus, que grandeza o Senhor é. Que bom que eu tenho um pouco mais de conhecimento do Senhor hoje. Isso nos leva à adoração. Mas no meu Deus é muito maior do que tudo isso. Esse salmo inteiro, o salmista está falando dele. Olha que lindo. Vocês passou despercebido por você, mas ele está dizendo aí no verso 1, tu me sondas, me conheces. O verso 2, sabe, quando eu me sento, quando eu me levanto, tu conheces os meus pensamentos. O salmo inteiro, o 3, sabe, quando eu trabalho, descanso, meus caminhos. O 4, sabe a minha palavra, antes que chegue a minha língua. O salmista está falando da grandeza de um Deus que o conhece intimamente.
Meu amado, esse Deus tão grande conhece e está perto de você hoje. Conhece o seu coração, conhece suas dores, suas necessidades. Ele está ao seu lado e conhece como é que você funciona. O quão difícil é, o quão complicado é. E Deus te conhece intimamente, assim como o salmista disse aqui. Então, em resumo, a onipresença do Senhor te diz hoje que você nunca estará sozinho. Amém? Nunca, nunca. Tem uma frase, o irmão parou, parece que a música... Aí voltou. Tem uma frase que eu amo que diz assim, ó, Deus está mais perto de você do que você mesmo. Guarda essa em nome de Jesus. Você acha que se conhece? Você acha que você tem conhecimento sobre si, conhece o seu jeito? Pastor, eu me conheço. Nada. Quem te conhece é o Senhor, em totalidade é o Senhor. Então Deus está mais perto de você do que você mesmo. A onipresença do Senhor nos dá essa certeza. Mateus 28:20 diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus assumindo essa onipresença. Olha, eu sou Emanuel, o Deus que está no meio de vocês até o fim dos tempos. A onisciência nos diz justamente isso, que Deus conhece todas as coisas de maneira singular. Então, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Meu amado, Deus tem visto todas as coisas que tem vivido, que tem passado. A onipotência diz que nada é difícil demais para Deus. Jó 42, verso 2 diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode tudo. E para encerrar, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Depois de conhecer o Senhor, um pouquinho dele, só nos resta agora, meu amado, é quase que espontâneo a gente... Deus, tu és santo. Me faltam palavras, mas eu tenho que falar sobre a tua santidade. Por isso que os profetas, quando tinham a visão do Senhor, eles se ajoelhavam. Ezequiel, quando viu, se ajoelha, porque quando os olhos colocam-se no Senhor, a gente se dobra, pede uma adoração. Sim ou não, igreja? Isso não é um conhecimento vazio, inapropriado, mas é um conhecimento que nos leva a adorar o Senhor. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não espera pela banda, por favor. A voz for entrando, vamos cantando. Adora ao Senhor, igreja, em nome de Jesus. Adora ao Senhor.